Deus, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para gravarmos uma reflexão sobre um tema muito polêmico, que é o falar em línguas. Vamos nos ater àquilo que as Escrituras tratam desse assunto, um assunto que começa, por exemplo, lá em Marcos capítulo 16, no finalzinho, Jesus fala assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Depois em Atos, no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, nós vemos ali o cumprimento daquela profecia de Joel, capítulo 2, versículo 20, aonde o Espírito Santo é derramado ali sobre os 120 irmãos que estavam ali, os apóstolos, mais aquelas pessoas que estavam ali aguardando em Jerusalém a promessa do Pai. E então o Espírito Santo vem sobre eles e eles também começam a falar em outras línguas. Atos capítulo 8, Filipe, ele batiza os samaritanos nas águas, eles estavam aceitando Jesus, mas ele convida a igreja em Jerusalém, fica sabendo que em Samaria eles tinham recebido a palavra, e eles enviam então João e Pedro e João, para poder orar com os samaritanos, impor as mãos sobre os samaritanos, e eles também começam a falar em outras línguas. Atos capítulo 10, enquanto Pedro está pregando para Cornélio e toda a sua casa, todos os seus amigos, o Espírito Santo é derramado sobre eles e eles também falam em outras línguas. Também Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nem ouvimos falar no Espírito Santo. Ele pergunta: em que pois vocês foram batizados? E eles respondem: fomos batizados no batismo de João. Paulo então diz: João realizou batismo para arrependimento e os batizou em nome do Senhor Jesus, e depois, impondo a mão sobre eles, eles falavam em línguas e profetizavam. Então nós vemos várias referências sobre o falar em línguas na Bíblia, principalmente em Atos. Começa lá em Marcos 16, em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas. Depois Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19. Amém? E aqui 1 Coríntios capítulo 14 vai falar também sobre este assunto. Eu quero fazer algumas considerações dentro desse texto, que é tremendo, sobre essa questão do falar em línguas. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Queridos, presta atenção, nós estamos aqui vendo então Paulo falando, aquela pessoa que fala em outra língua está falando em mistério com Deus. Primeiro tipo de língua, a pessoa que fala em mistério com Deus. Por que Paulo diz que devemos procurar os dons espirituais, mas que principalmente profetizeis? Perceba que ele não está excluindo falar em língua, mas ele está dizendo que a prioridade deve ser a profecia. Por que isso? Porque Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo está mostrando que a prioridade nos cultos públicos é a edificação da igreja, não a edificação pessoal. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, segura aí, vamos continuar lendo. Ele vai continuar falando aqui, versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então Paulo fala que quem fala em outras línguas fala a Deus em mistérios, e o que profetiza fala aos homens. Função da profecia: edificar, exortar e consolar. Não é para mandar você casar com fulano, com Beltrano. Só uma observação aqui: é isso que a profecia tem que atender: edificar, exortar ou consolar. Aí ele vai dizer no versículo 4: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então perceba que
Paulo está priorizando a edificação da igreja, mas eu preciso ser edificado também como pessoa, né, como indivíduo, porque é a nossa unidade, a nossa união que forma o corpo de Cristo, somos membros de um só corpo. Então Paulo está ensinando que quem fala em mistérios com Deus, quem fala em outras línguas, está usando uma ferramenta de autoedificação. Então ele vai continuar dizendo, ó, versículo 5, presta atenção: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Então Paulo não está excluindo, ele está dizendo que todos deviam profetizar e que todos também poderiam falar em outras línguas. Aí ele vai dizer aqui, ó, salvo, ele está dizendo, ó, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, língua com interpretação é semelhante à profecia que edifica a igreja. Então eu percebo um segundo tipo aqui de língua, é a língua com interpretação. E aí, querido, eu percebo então que quando alguma pessoa está falando em outra língua e alguém interpreta, ou ela mesma está falando em outra língua e interpreta, agora aquilo que ela está fazendo é semelhante à profecia e serve para edificação da igreja. Então Paulo continua corrigindo aqui o abuso que estava acontecendo na igreja de Corinto, porque eles só queriam ficar falando em outras línguas, e não tinha palavra no culto. Não tinha, num culto público, eles não estavam edificando uns aos outros, apenas estavam se edificando. Então Paulo está corrigindo aqui um erro que era da igreja de Corinto, mas isso aqui ficou para nós, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, a fim de que nós venhamos a entender mais sobre este assunto. Aí versículo 6 ele vai dizer, ó, agora porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitais, se não vos falar por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Está vendo? Então Paulo está falando, está preocupado aqui para corrigir esse erro da igreja de Corinto, para que houvesse uma edificação do corpo. Versículo 9, assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Versículo 12, assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. É por isso que Paulo aqui, então a visão de Paulo aqui, não é excluir o dom de língua, mas a visão de Paulo aqui é a edificação da igreja, um culto público. Ele está falando que diz respeito a um culto público. Versículo 13, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com os cânticos espirituais em outras línguas, mas também cantarei com a mente. Ou seja, num culto espiritual, eu vou orar no espírito, mas eu vou orar com a mente. Senhor, abençoa esse culto, abençoa o meu irmão, abençoa as nossas famílias, né? Orando com a mente. Mas ele não proibiu orar em línguas, né? Aí Paulo vai dizer no versículo 18, ó, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então Paulo está falando de um culto público, onde as pessoas estão. Ele nunca proibiu falar em línguas. Então ele vai continuar dizendo agora, versículo 20, ó, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos na lei. Está escrito, falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha aqui. Agora Paulo está falando do terceiro tipo de língua. A língua que é sinal para os incrédulos. Aquilo que aconteceu em Atos 2. Porque em Atos 2 não teve interpretação, eles falavam em línguas, né? Lá os apóstolos, eles estavam falando em línguas, todo mundo lá, papapá, eles acharam até que estavam embriagados, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, acharam que estavam embriagados. Estavam falando outras línguas lá, e aí ninguém interpretou.
Só que as pessoas que lá estavam começaram a entender a língua que ele estava falando, porque eles estavam falando uma língua da terra, estavam falando a língua de outras nações. Agora não é falar em mistérios, que é ferramenta de autoedificação, e nem falar com interpretação que é semelhante à profecia. Agora ele está falando em outras línguas, só que línguas das nações aqui da terra, aonde pessoas de outros povos, eles entendem porque você está falando a língua daquele povo sem nunca ter estudado. E isso foi um sinal para os incrédulos em Atos capítulo 2. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas também que chegaram em outras nações, por exemplo, brasileiros, que chegaram no lugar e viram pessoas orando em português pelo Brasil, e depois foram conversar com essas pessoas e disseram: ah, poxa, que bom que você está aqui, você é brasileiro. Pessoas, não, e começou a falar em inglês lá, no, tal, I don't speak português, né, e tal, não sei como é que fala isso, mas eles estavam dizendo lá. Aí ele perguntou em inglês então para ele: mas você estava orando em português agora? Não, eu estava orando em línguas, né? Então é uma língua sinal para o incrédulo. Quando a pessoa ela ora em outras línguas, a língua de um outro idioma aqui mesmo da terra, sem nunca ter estudado. Então, queridos, quando nós vamos lendo aqui os textos aqui de Coríntios, versículo 26, vamos lá. Que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis, no culto público, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, haja quem interprete. Paulo está falando aqui num culto público. Lembra? Paulo está corrigindo um abuso. Vamos continuar lendo. Porque há pessoas que pegam esse texto aqui e falam assim: então quando eu chego na igreja e tem um monte de gente orando em outras línguas no momento de adoração, isso é errado. Biblicamente é errado. Vamos continuar lendo aqui esse mesmo texto. Lembra que Paulo está corrigindo os abusos de uma igreja específica, de Coríntios, que eles só queriam orar em línguas. Aí nós vamos continuar lendo, versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação e outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não tem esse negócio de entrar em transe e não consigo me segurar. Não, tudo com ordem. Calma, se um vai falar, o outro fica quieto, né? Assim, porque Deus não é Deus de confusão, sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora aqui no versículo 34, Paulo vai dizer uma coisa aqui: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como a lei também o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E por que então que essas pessoas que falam então que não pode mais de 3 falar em língua na igreja, quando chega numa igreja e vê mais de 3 pessoas falando em língua, por exemplo, no meio da oração, está errado, está biblicamente errado? Por que essas pessoas não mandam então as mulheres ficarem quietas? Sabe por quê? Porque as pessoas nesse texto aqui das mulheres, elas entendem que isso é para aquela época, porque a igreja de Corinto tinha muitas, Corinto era uma cidade portuária, e muitas prostitutas estavam aceitando o Senhor Jesus, tinha muitas mulheres lá, e como eles eram aquela sociedade ainda machista, os homens tinham mais valor, os homens sentavam nas cadeiras da frente, né, como numa sinagoga, eles sentavam nas cadeiras da frente, e as mulheres ficavam lá atrás. E aí no meio do culto as mulheres começavam a interromper e perguntar. Interrompia e ficava gritando lá de longe, isso, e algumas mulheres com uma personalidade forte, né? Às vezes mulheres que vieram da prostituição, que tiveram que aprender a ser fortes, e começavam a debater lá, e não é isso assim, e não sei o que. Então Paulo, para corrigir esse abuso, ele falou: as mulheres vão ficar quietas, caladas. Então, muitas igrejas hoje tradicionais que falam que é errado as pessoas orarem em outras línguas na igreja, elas não aplicam isso aqui na igreja delas. Por quê? Porque as mulheres ensinam, dão aula de escola dominical, né?
elas vão lá na frente, dá anúncio, e não dá para tirar as mulheres mesmo, não sou contra colocar mulher no altar para poder ensinar alguma coisa, para poder falar, para poder dar uma aula de escola dominical. Eu não sou contra isso não, querido, só até a favor, porque as mulheres têm feito sim a obra de Deus, mas eu estou mostrando que se eu for aplicar na Bíblia, aqui em todas as igrejas, de forma geral, não entender que isso aqui é algo específico para a igreja de Corinto, que Paulo estava corrigindo um abuso. Então se era específico para a igreja de Corinto, pastor, você então não pode falar que as línguas continuam. E aonde está escrito na Bíblia que cessou a língua? Aonde que está escrito? São dogmas humanos, tradições, né? Fizeram a reforma protestante, romperam com os dogmas romanos, mas criaram outros dogmas tradicionais e não entenderam que lá, né, há 500 anos atrás, quando Martinho Lutero começou a reforma, não entenderam que ali Deus começou a restaurar as coisas. Começou a restaurar, mas o processo de restauração, querido, continua. Nós temos que entender isso. Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer o seguinte, 11 versículo 5: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Então, as igrejas que não têm véu, as mulheres vão ter que raspar a cabeça. Já pensou? Né? Nós temos que entender que Corinto era uma cidade portuária. Muitas prostitutas, porque elas se deitavam com vários homens lá para não pegar piolho, elas raspavam a cabeça. E as mulheres então estavam indo para a igreja com a cabeça raspada. Então as pessoas passavam, davam de fora, achavam que a igreja era um prostíbulo, porque tinha um monte de gente com a cabeça raspada. Então Paulo manda as mulheres usar o véu. Então nós precisamos entender o texto e o contexto, querido. Nós precisamos entender que a Bíblia, por exemplo, lá, Judas, antes de Apocalipse, né, a epístola de Judas, versículo 20 diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Lembra de Paulo, lá em 1 Coríntios 14, que farei, pois orarei com o Espírito, mas orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Agora, Judas está dizendo, orai no Espírito Santo. Você pega, por exemplo, Romanos capítulo 8, né? Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Romanos capítulo 8, você vai ver Paulo falando também sobre a oração em línguas. Capítulo 8, versículo 26, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Olha, o Espírito tem mente. E porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quarto tipo de língua estranha é quando nós, de outras línguas, né? É quando nós oramos e o Espírito Santo está intercedendo de acordo com a vontade de Deus através de nós. Então, queridos, eu particularmente, olhando para a Bíblia, eu vejo esses 4 tipos de línguas, né? A oração em mistérios, que eu falo com Deus, a língua com interpretação, que é semelhante à profecia, a língua que é um sinal para o incrédulo, que aconteceu em Atos capítulo 2, e a língua que é a intercessão do Espírito Santo. Então, queridos, eu não sou contra numa igreja, por exemplo, as pessoas falarem outras línguas. Se houver ordem, aquele momento está propício para isso. Qual é a prioridade da igreja? É a palavra de Deus. Houve um momento de louvor, houve um momento da palavra, um culto que tem 2 horas. Se tirar ali 10 minutos para o povo orar em outras línguas, se edificar, ou às vezes falar em outras línguas, o outro interpretar para dar uma profecia, edificar a igreja, ou orar em mistérios em favor dos propósitos de Deus, o Espírito Santo orando através de nós. Nós precisamos praticar sim o orar em línguas. Efésios capítulo 5 diz assim, Efésios capítulo 5 versículo 18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha aí. Dando sempre graças por tudo ao Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor.
né? Então a Bíblia nos estimula a hinos, cânticos espirituais, você cantar em outras línguas, você orar em outras línguas. Todo tempo a Bíblia vai falar orar no Espírito, né? Você vai ver depois aqui, ó, a armadura, né? Ele vai dizer aqui, ó, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também capacete de salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, é só nós lermos a Bíblia, querido. É só nós deixarmos de lado as teologias já prontas e retornarmos à teologia da palavra, né? Se formos também para Filipenses, né, vai falar para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você vai ver a Bíblia falando vários tipos de oração: oração do Espírito, súplica, oração, intercessão, ações de graça. Nós precisamos desenvolver tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós, queridos. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, ele habita em você, e nós precisamos deixar o Espírito fluir através de nós, em nós, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Eu não vou aqui esgotar o assunto, eu só quero estar te introduzindo aí nessa palavra, né? Você vai perceber, Romanos capítulo 8 diz que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele traz um testemunho no meu espírito. A Bíblia fala que a oração em línguas é oração no Espírito. Quanto mais eu estimulo o meu espírito, mais eu torno ele sensível para compreender as revelações que Deus tem trazido ao meu espírito. Use essa ferramenta de autoedificação, ou peça a Deus para te dar interpretação e a língua semelhante à profecia, ou peça ao Senhor, quem sabe um dia você vai estar num lugar e Deus te use em línguas como um sinal para o incrédulo, ou quem sabe, se você sentir no coração em orar em outras línguas, é o Espírito querendo interceder através de você, que você possa crescer mais e mais na comunhão, no relacionamento com Deus, e que você possa ter uma vida não amarrada pelas tradições religiosas, por pessoas que acham que Deus é uma cisterna e é aquela água parada. Limitamos Deus a esta teologia aqui e tal, que chegaram a essa conclusão de 1500 a 1700 e todo. Não, querido, Deus continua se movendo. Não estou dizendo que a palavra muda, mas eu estou dizendo que lá em 1500 eu sou assim, admirador da teologia reformada. E quando nós falamos lá dos 5 solas, né? Sola Escritura, solo Cristo, sola Fide, solo Deo Glória, né? Eu amo também isso tudo. Eu amo a palavra, né? Quando nós olhamos sobre as raízes da nossa fé, mas ali estava começando, querido. Em 1900 veio um grande avivamento da Rua Azusa, onde as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, oravam em outras línguas. E querido, nós precisamos continuar nesse mover de restauração daquilo que está na palavra. Você viu que o tempo todo, ó, esse vídeo aí está com um pouco mais de 23 minutos, o tempo todo nós ficamos aqui, ó, na palavra. Amém? Deus abençoe sua vida. Então, espero ter sido um instrumento do Senhor para edificação, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima, Deus assim permitindo.